tarde a todos. Hoje nós vamos fazer a apresentação da 86ª reunião virtual da Fraternidade Rosa Cruz de Campinas. Hoje é dia 10/4 e nós vamos falar sobre o capítulo 14, Análise Oculta do Gênesis, a queda do homem. Vamos iniciar fazendo a oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença, ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Bom, dando início, nós vamos fazer um pequeno resumo dos períodos que nós já estudamos anteriormente. A humanidade do período de Saturno, então, estão agora 3 passos à frente dos humanos atuais, sendo conhecidos como senhores da mente. A humanidade do período solar encontra-se 2 passos adiante de nós, e são chamados arcanjos. E a humanidade do período lunar acha-se apenas a 1 passo à nossa frente, são os anjos. Então, a humanidade do período de Saturno são os senhores da mente, do período solar são os arcanjos e do período lunar são os anjos. Perfeito? Então, vamos começar já com a primeira pergunta. Quem era a humanidade do período de Saturno, período solar e o período lunar? Saturno era os senhores da mente, acho que do solar eram os arcanjos e do lunar eram os anjos, é isso? Então vamos lá. Do período de Saturno, senhores da mente. Do período solar, os arcanjos. E do período lunar, os anjos. Perfeito? Os períodos são dias da criação. E entre cada 2 períodos há um intervalo de repouso ou atividade subjetiva. Uma noite cósmica análoga à noite de sono restaurador que desfrutamos entre um dia e outro de nossa vida terrena. Quando a vida evoluinte emerge do caos, na aurora de um novo período, efetua-se em primeiro lugar, uma recapitulação, um grau à frente do trabalho realizado nos períodos anteriores, antes de iniciar-se a obra do novo período. Assim é alcançado o apogeu da perfeição capaz de ser atendida. Perfeito? Então vamos por mais uma pergunta. O que ocorre entre cada 2 períodos? Cada 2 períodos. A noite cósmica. Isso aí, ocorre um intervalo de repouso ou atividade subjetiva, uma noite cósmica, análoga à noite de sono. Portanto, a evolução do homem sobre a Terra, tal como se acha agora constituída, divide-se em épocas, nas quais ele primeiro recapitula o seu passado, indo depois em frente às condições que prefiguram desenvolvimento e que só alcançarão expressão plena em períodos futuros. Bom, o primeiro período que nós passamos aqui nesse grande dia de manifestação, como é muito bem descrito nesse gráfico, 777 encarnações. Então nós passamos primeiro o período de Saturno, depois o período solar, o período lunar e depois o nosso período terrestre. Ok? Então, o período de Saturno, um resumo bem... Ou então eu apliquei 2 gráficos. Um é o 777 e o outro é um que fala de Melquisedeque. Então ele associa o período de Saturno à época polar. Então ele fala assim, período de Saturno, devido ao gráfico 777 encarnações. E o polar, aquele mesmo, o outro gráfico que fala sobre Melquisedeque. Nossa evolução começou na Terra como ela era no quente e escuro período de Saturno. Então, lá, ela era constituída de um ambiente quente e escuro.
em que a matéria era constituída de uma substância gasosa extraída da região do pensamento concreto. O Espírito Divino, que é o mais elevado aspecto do tríplice Espírito virginal, foi à semelhança de Deus, feito à semelhança de Deus. Foi despertado, então, o Espírito Divino foi despertado pelos senhores da chama ou tronos, que irradiaram de o germe do pensamento forma como contraparte material do Espírito Divino. Este pensamento forma foi mais tarde aperfeiçoado e consolidado na forma do corpo denso do homem, pelo que o seu mais elevado espírito e o mais inferior dos seus corpos são frutos do período de Saturno. Adão, ou a humanidade, foi formado de terra. Ele foi modelado por ele próprio sob a orientação dos senhores da forma. Do mesmo modo que as framboesas são formadas de pequenas framboesas, assim foi a nossa Mãe Terra, formada da multidão de corpos densos, parecido com minerais de todos os reinos. Então, agora nós temos 3 perguntinhas a respeito de Saturno. Eu dei um destaque maior no Saturno porque foi o nosso começo, certo? Foi o nosso primeiro período quando nós entramos nesse grande dia de manifestação. Então, a pergunta: como era o ambiente do planeta Terra no período de Saturno? Quente e escuro. Escuro e gasoso, então quente e gasoso, tudo bem, é a mesma coisa. Qual o nome dado à humanidade no período de Saturno, época polar? Era mineral? Adão. Ele representa, Adão. Ele representa tá bom. tudo, essa mineral, o barro, e assim vai, né? Então, é um nome que sintetiza todo esse entendimento. Adão modelou o seu corpo sob a orientação de qual hierarquia? Senhores da forma. Senhores da forma. Os senhores da forma, muito bem. O próximo período seria o período solar, ou época hiperbórea. Disse Deus: haja luz. E o calor transformou-se em uma nuvem incandescente. Nessa época, vocês imaginam o que é uma nuvem incandescente, né? Nessa época, foi o corpo denso do homem interpenetrado por um corpo vital, ficando a flutuar de um lado para o outro sobre a terra ígnea como uma enorme coisa em forma de saco. O homem era como as plantas, porque dispunha dos mesmos veículos que as plantas possuem agora. A terra, então nós passamos pela fase vegetal. A terra alcançou a densidade do mundo do desejo, convertendo-se em algo assim como um nevoeiro incandescente de brilhante luminosidade. Você vê que quem foi na Memória da Natureza, ele viu isso e depois o seu Macrae tentando nos descrever um nevoeiro incandescente de brilhante luminosidade. Os querubins despertaram o segundo aspecto do tríplice espírito virginal, o espírito de vida. Sua contraparte, o corpo vital, nasceu aí como pensamento forma e foi feito para interpenetrar o corpo denso germinal, que se tinha consolidado e alcançado a mesma densidade da Terra. Foi, portanto, formado de matéria de desejos. No final do período solar, o homem possuía 2 espíritos e 2 corpos. O solar, então, pelo gráfico, diagrama 777 encarnações, ele abrange, ele inicia o globo A até o globo G, percorrendo o mundo do espírito de vida, no mundo do pensamento, o pensamento abstrato, a região do pensamento abstrato, a região do pensamento concreto, e o máximo, a densidade, foi no mundo de desejos. E no
gráfico que se refere ao Melquisedeque, ele associa o período solar à hiperbórea, à época hiperbórea. Bem, então vamos mais 3 perguntinhas. No período solar, o corpo denso do homem foi interpenetrado por um corpo denso, corpo vital ou corpo de desejos? Corpo vital. É isso daí. No período solar, a Terra alcançou a densidade do mundo físico, ou do mundo vital, ou do mundo de desejos? Mundo vital. É uma pegadinha aqui. É do mundo de desejos. Ah, tá. É só uma... No final do período solar, o homem possuía um duplo espírito e um triplo corpo. Acho que Também não. tem uma pegadinha aqui também. Acho que não. Não. No final do período solar, o homem possuía um duplo espírito e um duplo corpo, conforme a gente viu no texto. O período lunar, ou época lemúrica, o núcleo ígneo da Terra ficava no centro. Envolvendo-o havia uma fervilhante camada de água em ebulição, que, por sua vez, era envolvida na parte mais externa por uma atmosfera vaporosa de neblina ardente, pois assim havia Deus dividido a terra das águas, segundo o Gênesis, lá na Bíblia. Com a umidade mais densa do vapor, podia o homem viver em ilhas com crostas sólidas em formação, espalhadas num mar de água fervente. Um ambiente muito agradável, né? Devia ser uma sauna permanente isso. Sua forma, quer dizer, humanidade, era então completamente firme e sólida. Possuía tronco, membros e a cabeça começava a formar-se. O corpo de desejos foi acrescentado e aí o homem passou ao encargo dos arcanjos. Os arcanjos são educadores do nosso corpo de desejos, pois se tornaram perito na construção e uso de tal veículo quando eram humanos no período solar. Foi então que o espírito virginal tornou-se um ego, de modo que, ao final do período lunar, o homem nascente possuía um tríplice espírito e um tríplice corpo, a saber, primeiro o espírito divino e sua contraparte, o corpo denso, que foi no período de Saturno. Segundo, o espírito de vida e sua contraparte, o corpo vital, período solar. O espírito humano e sua contraparte, o corpo de desejos, período lunar. Então... Luiz, só um minutinho. Deixa eu fazer uma observação aí. Perfeito. Quando a gente coloca alguns termos da Fraternidade Rosa Cruz em letra minúscula, a gente está infringindo uma regra da linguística, segundo um antigo probacionista lá da Federação de São Paulo, que um dia levantou lá e falou assim: olha, gente, vamos ser fiéis à língua portuguesa, né? A língua portuguesa, ela tem a questão substantivo próprio e substantivo comum. Se você pega o substantivo próprio e coloca com letra minúscula, ou transforma em substantivo comum, você distorce totalmente o significado daquilo que o autor gostaria de expressar em português. Em inglês, isso não existe. Em português existe. Então, quando você fala corpo denso em letra minúscula, você está falando de um corpo cristalizado, um corpo pesado, e não um corpo denso em letra maiúscula que a Fraternidade Rosa Cruz preconiza na sua terminologia. Mesma coisa, quando você fala um corpo vital com letra minúscula, você está dizendo que é um corpo cheio de vida. E corpo vital não é isso que a Fraternidade Rosa Cruz preconiza. Mesma coisa, corpo de desejo, você está falando que é um corpo cheio de desejo. Corpo desejoso. Não é isso. É um corpo diferente, né? Exatamente. A outra questão é a questão do termo homem e ser humano. Infelizmente ou felizmente, graças a Deus, nós estamos chegando a um ponto em que as nossas irmãs e os nossos irmãos, ou seja, os nossos irmãos homens, as nossas irmãs mulheres, estão alcançando aí o mesmo grau de entendimento e respeito. Então, quando você coloca homem, né, que é uma linguagem antropológica,
Na verdade, está se escondendo ali um machismo inerente. Isso. Então, isso que a fraternidade da cruz sugere sempre, quando você fala no geral, ou use o termo pessoas, ou o termo agente, ou o termo nós, ou o termo ser humano, e nunca o termo homem, porque senão começa a ficar aquele problema que existe em certas escolas pseudo-filosóficas em que o homem é o líder, tanto é que tem alguns, né? A gente sabe que a mulher não pode, por incompetência, alcançar os mesmos graus que o homem alcança. Por isso, então, devemos evitar o termo homem quando fala de ser humano, ok? Certo? São observações simples, mas primeiro vamos respeitar a linguística, né? Já que esse irmão probacionista que falou isso lá atrás, e eu estava junto, estava o senhor Gilberto Filhos, estavam várias pessoas, ele é especialista nisso, ele é linguista e professor de português, ok? Ok. Foi uma falha minha. A hora que você começou a falar, caiu a ficha aqui. Eu já corrigi nessa tela. Uma pergunta para todos nós. No período lunar, a humanidade possuía somente tronco e membros? Eu acho que não, né? Mas não era no período lunar que os corpos eram grandes, assim, desproporcionais? Ele A possuía. cabeça está começando a se desenvolver formar. isso? Acho não. que é isso. Possuía tronco, aquele tronco que não é igual ao nosso hoje em dia. Ele era bem diferente e era monstruoso. Os membros eram compridos e a cabeça começava a formar-se. Inicialmente uma cabeça sem testa, né? E depois ela foi adquirindo, foi progredindo, chegou no que nós temos hoje em dia. Chegamos ao período terrestre, ou então escolhemos a época Atlante, porque nesse gráfico que é ligado ao Melquisedeque, ele associa o período terrestre à época Atlante, onde ele diz que é o fim da involução, e também lar de 7 raças. Bom, período celer, ou terrestre ou época Atlante, durante a época Atlante teve início o verdadeiro trabalho do período terrestre. O tríplice espírito estava destinado a entrar no tríplice corpo e converter-se num espírito interno, para alcançar pleno domínio sobre seus veículos. Mas faltava ainda o elo da mente. Tal elo nós o devemos aos senhores da mente, que haviam antes impregnado os corpos com a sensação de personalidade separada. Esta sensação de personalidade separada predominou sobre a primitiva sensação de unidade com o todo, possibilitando a cada um colher experiências individuais de condições semelhantes. Nossa mente era separatista, contudo, ela veio a acrescentar ao desejo a poderosa astúcia, depois a paixão e, posteriormente, a malvadeza. A paixão e a perversidade predominaram na época Atlante. A raça degenerou e então tornou-se necessário a criação de outra raça e sob diferentes condições. Então Deus ordenou que as águas se juntassem em um lugar e que aparecesse a terra seca. A névoa condensou-se, caindo em torrentes e inundando os vales da Atlântida. A raça perversa pereceu, com exceção de uns poucos, conhecidos depois como o povo eleito. Estes poucos foram salvos, conforme relatado diversamente nas histórias de Noé e Moisés, que, tirando o povo de Deus do Egito, quer dizer, da Atlântida, e guiando-o através do Mar Vermelho, com o significado de dilúvio ou inundação atlântica, onde o faraó, ou então o malvado rei Atlante, pereceu com todos os seus seguidores. A humanidade passou da condição de ser bissexual para
dois sexos separados, tal como os conhecemos atualmente. Então, o globo, o período terrestre, do globo A, passando por todos os globos até o globo G, nós percorremos na região do pensamento, a região do pensamento concreto, do mundo do pensamento, o mundo do desejo, e no mundo físico a região etérica, e agora nós estamos passando a região química. Quer dizer, nós já passamos do limiar do materialismo. Agora mais algumas perguntinhas. No início do período terrestre, qual veículo nos faltava? A mente. A mente. Faltava ainda o elo da mente, a mente. Durante a época atlante do período terrestre, predominou os sentimentos de amor e de fraternidade? Não. De astúcia. É isso aí, não. A astúcia, E egoísmo. a E paixão egoísmo, né? e a perversidade, que entra no egoísmo, predominaram na época atlante. A astúcia, a paixão desenfreada e a perversidade. O que veio a ser o dilúvio ou inundação atlântica? A névoa se condensou, né? A atmosfera nebulosa, a névoa condensou-se, caindo em torrentes e inundando os vales da Atlântida. Perfeito. A queda do homem, se não tivesse havido a queda, não haveria necessidade do plano de salvação. Então, é uma introdução do que será todo o assunto. Nós vamos estudar da queda e até esse plano de salvação. Durante a época lemúrica, se efetuou a separação dos sexos, na qual trabalharam Jeová e seus anjos. Quer dizer, começou na Lemúrica e atravessou até um pouco o início da Atlântida, porque não é tudo ao mesmo tempo que acontece, né? Sempre tem os mais adiantados e aqueles que estão médios e os um pouco atrasados. Naquele tempo, o ser humano não tinha plena consciência de vigília, tal como possui hoje, mas construiu o cérebro para a expressão do pensamento. E hoje em dia, o nosso cérebro é essa belezura que está aqui do lado direito. Estava mais desperto no mundo espiritual do que no mundo físico. Mal podia ver o seu corpo e era inconsciente do ato da propagação. A afirmação da Bíblia de que Jeová adormeceu o ser humano neste ato está correta. Não havia nem dor, nem perturbação alguma relacionada com o parto. Ele era inconsciente do ato de fecundação, no caso, ela era inconsciente do nascimento e também era inconsciente da morte do corpo. Não havia nem dor, nem perturbação alguma relacionada com o parto. Sua obscura consciência do ambiente não o inteirava ao morrer da perda do corpo, nem ao renascer da entrada no corpo denso. Os espíritos lucíferos eram uma parte da humanidade do período lunar, os atrasados da onda de vida dos anjos. Eram demasiado avançados para tomarem um corpo denso físico, mas necessitando de um órgão interno para a aquisição de conhecimento, podiam trabalhar por meio de um cérebro físico, coisa fora do poder dos anjos ou de Jeová. Mas eles precisavam obter conhecimento. Bom, esses espíritos entraram na coluna espinhal e no cérebro e falaram à mulher, cuja imaginação tinha sido despertada pelas práticas da raça lemúrica, sendo a consciência predominantemente interna e pictórica, e porque tinham entrado em seu cérebro por meio da medula espinhal serpentina, ou então serpentínica, a mulher
viu aqueles espíritos como serpentes. O formato era de serpente, né? Então nós temos duas perguntas aqui. Quem eram os espíritos lucíferos? Anjos atrasados. Isso. Ele deixa, o seu Max Stein deixa bem claro assim, os espíritos lucíferos eram os atrasados da onda de vida dos anjos, com todas as implicações que isso traz. Uma outra pergunta, o que significa a mulher viu os espíritos lucíferos como serpentes? Na realidade, acho que ela viu foi a energia, né? Que subia, a corrente que subia da parte sexual para quando a gente começou a construir a fala, a mente, não é isso? Acho que é isso, não? Então, é bem isso mesmo, Regiane. A resposta mais assim resumida fica: a mulher viu os luminosos espíritos lucíferos entrarem na sua medula espinhal de uma forma serpentínica. No preparo da mulher, ela assistia e observava as perigosas lutas e efeitos dos homens que se exercitavam no desenvolvimento da vontade. Frequentemente, os corpos eram destruídos e morriam nas lutas. A mulher surpreendia-se ao ver essas coisas e, como tinha obscura consciência de que algo estranho estava acontecendo, ou então acontecia, embora consciente dos espíritos que perdiam seus corpos, a imperfeita percepção do mundo físico não lhe dava poder para revelar aos amigos, os seus amigos, né, que seus corpos tinham sido destruídos. Isso aqui, hoje em dia, a gente tem um resquício. Eu não gostei dessa figura, mas eu pus para chocar, que a finalidade é mostrar que esse que nós temos hoje em dia como MMA é um resquício dessa época, né? Os espíritos lucíferos resolveram o problema, abrindo-lhe os olhos. Fizeram-na ciente dos corpos, o seu, quer dizer, o corpo da mulher e do homem. Ensinaram-na como podiam conquistar a morte, criando novos corpos. A morte não poderia mais dominá-los porque, como Jeová, teriam o poder de criar a qualquer momento. Eles passariam a ser deuses, né? O entendimento, talvez um entendimento mais amplo assim. Assim, Lúcifer abriu os olhos da mulher e ela, vendo, ajudou o homem a abrir o seu. Desta maneira, de forma real, se bem que obscura, começaram a conhecer ou a perceberem-se uns aos outros e também ao mundo físico. Fizeram-se conscientes da morte e da dor, aprendendo a diferenciar o ser humano interno da roupagem que usava e renovava cada vez que era preciso dar um novo passo na evolução. O ser humano deixou de ser um autômato. Converteu-se num ser que podia pensar livremente à custa de sua imunidade à dor, às enfermidades e à morte. Então temos uma pergunta também. O que significa Lúcifer abrir os olhos da mulher? Abriram os olhos da mulher, elas viam, significa elas viam os corpos dos homens e o seu, e ensinaram a ela como poderiam conquistar a morte, criando novos corpos. Interpretar o comer do fruto, como na literatura é mostrado como um fruto, esse fruto como uma maçã, como um símbolo do ato gerador, não é uma ideia absurda, como demonstra a declaração de Jeová. Morreriam e a mulher teria seus filhos com dor e sofrimento. A consequência. Jeová sabia que o ser humano, agora com a atenção fixada em sua roupagem física, perceberia a morte e que, não tendo ainda sabedoria para refrear as paixões,
e regular a relação sexual pelas posições dos astros, o abuso da função produziria parto com dor. Para os comentadores da Bíblia, sempre tem sido um enigma relacionar o comer de uma fruta com o nascimento de uma criança. A solução é bem fácil quando se compreende que o comer a fruta simboliza o ato gerador, ato pelo qual o ser humano se converte em algo semelhante a Deus, conhece sua espécie e capacita-se para gerar novos seres. Na última parte da época lemúrica, quando o ser humano se arrogou o direito de praticar sem impedimentos o ato gerador, foi sua poderosa vontade que lhe permitiu realizá-lo. Comendo da árvore do conhecimento, quando quisesse, a humanidade se capacitou a livremente criar um novo corpo ao perder o antigo veículo. Uma pergunta sobre essa parte. Qual foi a consequência nos seres humanos em comer da árvore do conhecimento? Primeiro é que ela passou a ter o parto com dor, né? Esse foi uma primeira consequência. E também o abuso, né, da força sexual, né, porque antes o sexo era feito sob orientação para a geração de novos corpos, né? Aí ela passou a ter a questão do abuso da força sexual, mas não sei se é isso. A humanidade se capacitou, é tirado do texto, né? A capacidade se capacitou a livremente criar um novo corpo ao perder o antigo veículo e ter o parto com dor. Geralmente, a morte é considerada algo temível. Se o ser humano também tivesse comido da árvore da vida, esse é um assunto extremamente profundo. Teria aprendido o segredo de vitalizar perpetuamente seu corpo, o que teria sido ainda pior. A morte não é uma desgraça, mas um grande amigo, quando chega naturalmente, porque liberta-nos de um ambiente cujo proveito já aurimos e de um corpo que já nos tolhe. Isto para que possamos ter outra oportunidade de aprender novas lições em novo e melhor corpo. Quer dizer, bem resumidamente, o Sr. Max Weiner nos dá a entender que não é porque morrer é uma situação extremamente assim, temível. Pelo menos eu fui criado assim. Mas ele deixa bem claro durante o estudo da filosofia que esse morrer e renascer ele vai trazer melhores corpos para nós, consequentemente mais avançados, para a gente estar adequados à época que a gente venha a renascer. Essa árvore da vida, uma das definições é essa daqui. Ela se constitui um órgão etérico que está sendo construído na coluna, garganta e a cabeça de cada indivíduo pela força sexual não utilizada. Para os espiritualistas, este órgão parece o caule de uma flor subindo da parte inferior do tronco, o desabrochar começando na garganta e se desdobrando na cabeça. A função deste órgão é a geração da força vital. E esta força vai renovar o corpo vital, que sustenta o organismo físico, e assim vencer a morte. Portanto, este órgão é simbolicamente chamado de árvore da vida. E quando a humanidade for ensinada como usá-lo, não haverá morte. É verdadeiramente um órgão criativo, capaz de falar a palavra de vida e de poder, empregando a palavra perdida, apropriada,
empregando a palavra perdida apropriada, o homem poderá criar um novo corpo. O fruto da árvore da vida, portanto, é a imortalidade. Aí, Sr. Max Heider, ele dá uma consideração extremamente interessante. Nossos corpos atuais não são perfeitos, mas os dos tempos antiquíssimos eram excessivamente primitivos. Por isso, foi bem fundada a medida quando as hierarquias criadoras impediram o ser humano de comer da árvore da vida, impedindo de renovar o corpo vital. Se eu tivesse conseguido, ter-se-ia feito imortal, mas não poderia mais progredir. Olha que problema que a gente ia se entrar. A evolução do ego depende da evolução dos seus veículos. Se não pudesse obter novos e mais perfeitos veículos por meio de sucessivas mortes e renascimento, ter-se-ia estagnado. Ele dá a entender que se a gente, vamos supor, como se fosse quando nós tínhamos, entre aspas, essa aparência, a nossa roupagem externa, e nós tivéssemos aprendido, dominado a usar a árvore da vida, nós nós não morreríamos mais, nós teríamos mantido nossa roupagem externa, como aparece aparentemente, como eu ilustrei através dessa foto e também dessa sequência que foi feita a evolução, que ocorreu na evolução do homem. Mesmo comparado com o corpo mais atual, a gente nota que a gente era um misto entre o que nós conhecemos hoje em dia, como os nossos irmãs e irmãos que vivem como alguns tipos de urubutango, chimpanzés e similares, né? Animais que aproveitaram formas degeneradas, formas humanas degeneradas, para usarem o seu revestimento externo. Vamos esclarecer uma coisa aqui, ó. Tá. A forma de um antropóide superior hoje nunca foi habitada por nenhum ser humano. Nenhum de nós habitamos uma forma daquela, porque essa forma é uma forma cristalizada de arquétipos que nós criamos há muitos renascimentos anteriores, e que foi deixada por nós, e a partir do momento que foi deixada para criarmos outros arquétipos, que chegamos ao arquétipo de hoje, elas foram degenerando e ocupadas pelos nossos irmãos e irmãs antropóides superiores. Então, deixar bem claro isso. Nós nunca renascemos, nós nunca habitamos, nós nunca construímos um arquétipo de um irmão e irmã, hoje antropóide superior. Quais seja, chimpanzé, gorila, orangotango e bonobo. Nós nunca habitamos um corpo cujo arquétipo seja parecido com qualquer um desses irmãos. Então, essa figura que você colocou aí é uma figura que pode ser conceptualizada assim. Olha, do lado direito, nós temos aqui um arquétipo de um corpo denso que nós, seres humanos não atrasados, construímos. O arquétipo da esquerda, os três últimos da esquerda, são corpos densos de irmãos e irmãs degenerados, que nós chamamos de antropóides superiores, que são arquétipos degenerados nossos. Ou seja, toda vez que um ser vivo habita um arquétipo, ou consegue construir um arquétipo mais superior, os outros vão se degenerando, e se tiver alguma forma que ainda precise deste tipo de corpo, ela constrói esse corpo degenerado. Tá ok? Deixa bem claro isso, senão a gente fica achando aqui que nós, seres humanos, um dia habitamos um corpo desse tipo. Nós nunca habitamos. É assim que a Fraternidade Rosa Cruz ensina, né? Isso. Carlos, deixa eu ver se eu entendi. Vamos supor, esses últimos três da esquerda, nós nunca habitamos nada parecido com esses corpos. Mas nós habitamos um corpo que quando nós, um arquétipo, que quando nós deixamos ele e não usamos mais ele foi se degenerando. Ele foi degenerando. E aí, em algum momento, essas irmãs e irmãos nossos que precisavam se expressar, usaram esse arquétipo degenerado? Usaram esse arquétipo
para construir o corpo denso do qual eles precisavam, só que são degenerados, ou seja, tem qualidades cada vez piores, e conforme o tempo vai passando, cada vez fica mais difícil um ser humano construir um arquétipo desse corpo. Lembra-se disso que se até a quinta revolução, esses irmãos e irmãs, não alcançarem a competência e a capacidade de construir um corpo denso com o arquétipo que nós temos hoje, eles perderão a chance de evoluir nesse esquema de evolução. Certo. Olha só a dimensão disso. Bom, então nós temos uma pergunta para... Qual seria a consequência do homem ter comido da árvore da vida? Bom, vamos lá. Se eu tivesse conseguido, ter-se-ia feito imortal, mas não poderia mais progredir. Se não pudesse obter novos e mais aperfeiçoados veículos, corpos, por meio de sucessivas mortes e renascimentos, ter-se-ia estagnado. Então, sobre esse assunto, nós temos uma expressão religiosa e uma expressão artística através do nosso irmão Goethe, que nos diz, em 2 estrofes de um poema dele, quem é máximo oculta. Quanto mais frequentemente morremos, melhor poderemos viver. Cada nascimento proporciona uma nova oportunidade. O Goethe, escritor e poeta e iniciado, nos diz: quem não tem isso, sempre morrendo e dando à luz, sim, permanecerá um convidado arrependido sobre esta terra sombria. Morre e transmuta-te, enquanto não cumpres este destino. És sobre a terra sombria, qual sombrio peregrino. E São Paulo nos diz assim: eu morro todos os dias. 1 Coríntios 15:31. Você vê o Paulo, numa pequena frase, ele condensa todo esse conhecimento, toda essa expressão que nós fizemos, dizendo somente isso: eu morro todos os dias. Como vimos, o ser humano obteve o conhecimento por via cerebral, com o comitante egoísmo, à custa do poder de criar sozinho e a vontade livre à custa da dor e da morte. Quando o homem aprender a empregar sua inteligência para o bem da humanidade, adquirirá poder espiritual sobre a vida e guiar-se-á por um conhecimento inato, muito superior à atual consciência manifestada por via cerebral, tão superior a esta como a sua consciência de hoje, ou de nossa consciência de hoje, é superior à consciência dos nossos irmãos animais. A queda na geração foi necessária à construção do cérebro, que é um meio indireto de adquirir conhecimento. Será sucedido pelo contato direto com a sabedoria da natureza. Então, sem cooperação alguma, o ser humano poderá utilizar esta sabedoria na geração de novos corpos. A laringe é o órgão que falará novamente a palavra perdida, ou Fiat Criador. Outrora empregada pelos antigos lemurianos sob a direção dos grandes instrutores para criar vegetais e animais. O homem será um criador de verdade e não na forma relativa e convencional do presente. Empregando a palavra apropriada ou a fórmula mágica, poderá criar um novo corpo. Uma nova pergunta: qual órgão do nosso corpo usaremos para falar a palavra perdida ou o Fiat Criador? A laringe. É isso daí. A laringe falará novamente a palavra perdida ou Fiat Criador.
tudo que se manifestou durante a curva descendente da involução subsiste até alcançar o ponto correspondente do arco ascendente da evolução. Os atuais órgãos de geração degenerarão e atrofiar-se-ão. Os órgãos femininos foram os primeiros a existir como unidade separada, de acordo com a lei que diz que o primeiro será o último. Serão os órgãos femininos os últimos a atrofiar-se. Os órgãos masculinos começaram a diferenciar-se depois e já agora começam a separar-se do corpo. Então, esse gráfico é um gráfico muito interessante para a gente meditar. Então, na parte superior desse gráfico, a gente houve está escrito mundos superiores, representando tudo que está acima do nosso corpo físico. Então, uma onda de vida que está passando por esse arco da involução ou curva descendente da evolução, porque durante a involução nós estamos evoluindo também, só que evoluindo na matéria. Aí nós chegamos até o ponto central, que nós podemos também entender como sendo o nadir da materialidade e que estando ligado todo ele ao mundo material. E passando para o arco ascendente da evolução, onde nós temos a evolução. E no meio do caminho entre o início, essa onda de vida, entrando nesse grande dia de manifestação, em algum momento, onde houve a diferenciação dos órgãos sexuais, ou então nós deixamos de ser bissexuais, passamos a sermos o macho e fêmea, tal como nós conhecemos hoje em dia, ocorreu primeiro a origem dos órgãos femininos e depois os órgãos masculinos. E os órgãos de geração feminino já estão internos e os órgãos de geração masculina ainda estão externos. Para os órgãos femininos, os órgãos masculinos, na curva ascendente da evolução, eles serão os primeiros a se atrofiarem e, posteriormente, serão os órgãos femininos, para atender aquela máxima onde o primeiro será o último. Fazendo uma analogia com quando o nosso coração passar a ter fibras cruzadas, nós teremos e a nossa consciência estiver adequada, nós conseguiremos mandar mais sangue para o lado direito do cérebro e manter no lado esquerdo circulação de sangue adequada ao funcionamento do corpo. E com isso, a gente imagina que vai começar a ter um tipo de uma atrofia do lado esquerdo do cérebro, essa atrofia entre aspas, por falta de uso, ele ainda vai continuar. Então, ele vai começar a ficar mais, os comandos para o nosso corpo agir mais holisticamente serão dados pelo lado direito e não só pelo lado esquerdo. Usando essa mesma ideia, entre aspas, a gente pode associar a essa informação que está nesse gráfico da origem dos órgãos femininos e dos masculinos. Conforme nos tornarmos etéricos e então, consequentemente, não ocorrer mais a morte, então nós não teremos mais necessidade de termos procriação com a finalidade de reposição dos seres que morrem. Então, consequentemente, não haverá mais necessidade de ocorrer a fecundação. Então, atendendo essa regra dos primeiros serão os últimos, os órgãos masculinos eles se atrofiarão.
devido à falta, à não mais necessidade de serem utilizados com essa finalidade de procriação. Eles terão outras finalidades. E, consequentemente, mais no futuro, quando todos formos etéricos, então os órgãos femininos eles passarão a também se atrofiarem. E lembrando que são sempre os órgãos femininos que realmente fazem a gestação. O homem contribui, a mulher contribui com o óvulo, o homem o masculino contribui com um espermatozoide, mas a mulher também contribui fisicamente com o útero, todo o sistema de abastecimento e alimentação do ser que está sendo criado através desse útero, que é um órgão extremamente complexo e fantasticamente perfeito, e também todo o ambiente que ela cria em função dela ter sido, desde a Lemúria, ter sido instruída em usar a imaginação. Me dá a crer que essa capacidade maior dela imaginar, ter a imaginação mais desenvolvida, ela gera todo esse ambiente para o propício à criação de um novo corpo. Por isso que eu acho que a atrofia final será dos órgãos femininos. Eu gostaria de saber qual a posição de vocês. Porque aqui quem dá a impressão, olhando de uma forma mais assim, ampla, esse estudo da queda do homem, que a coisa sobrou para a mulher. É ela que gera, ela que passa 9 meses fazendo a gestação, é ela que dá a luz, é ela que sente a dor do parto, e ela, como mãe, também, tudo isso, esses componentes são aplicados durante a vida, até o momento da morte do corpo dela ou do corpo de algum ente que ela gerou. Agora eu gostaria que as mulheres falassem o que elas acham desse conhecimento aplicado a esse gráfico. Luiz, eu não consigo, assim, profundamente... Não, mas é uma noção mais lógica. Mas o que me veio é que realmente você falou sobra para as mulheres. Seria, em princípio, injusto. Mas na medida que nós nascemos como homens ou mulheres, isso vai sobrar para todo mundo, viu? Eu sei, eu falei para provocar, para despertar, né? É isso aqui. Nós, homens, também passamos por essa compreensão, porque também, por essa lei de alternância, nós, uma vez masculinos e outra vez femininos, ocupando corpos diferenciados, nós também passamos a ter essa consciência. Aqui tem uma história que descreve muito bem esse assunto que nós tratamos, que é a queda do homem. A história do filho pródigo. Nessa história, o filho mais novo, a quem o pai dá sua herança, representa a onda de vida humana. A jornada do filho mais novo da casa paterna simboliza a descida da humanidade do jardim do Éden, ou o estado espiritual de consciência desfrutado pela humanidade no início de sua evolução, para seu estado de consciência no mundo físico atual. Esse que nós vivemos agora e temos um domínio muito grande. Durante sua jornada no mundo físico, o filho pródigo, quer dizer, a humanidade, desperdiça sua herança, desperdiça a sua força vital em uma vida dissoluta, ou seja, usou a força criadora imprudentemente. Então, vem uma fome espiritual imensa, como resultado da humanidade perder contato com os mundos espirituais. Ele, eventualmente, vê a nulidade de tal existência
e decide retornar à casa do pai. O pai, naturalmente, virá ao seu encontro. Deus sempre vem mais da metade do caminho ao nosso encontro, quando decidimos retornar aos seus caminhos. Nós temos uma expressão que fica no ritual de cura. Gradualmente, um ponto do céu desce até a superfície das águas. E as ondas em certa extensão. Aí um ponto, né, que eu entendi foi assim: a gente se esforça, sobe um pouquinho, e aí o Deus desce muito e toca essa elevação. Então, o pai disse aos seus servos que trouxessem a melhor roupa e a vestissem sobre o filho pródigo. Este manto representa o dourado vestido de bodas, o veículo espiritual que todos nós construiremos em algum momento futuro durante o retorno à casa do Pai. O corpo-alma, esse dourado vestido de bodas, é o nosso corpo-alma, e me parece que o corpo-alma que está sendo mostrado no símbolo Rosa Cruz, me parece representar o corpo-alma de Christian Rosenkreuz, ou Rosenkraus, eu não sei bem a pronúncia, mas é esse corpo-alma que nós temos como exemplo para emularmos. Até os mais finos fios que tem lá dentro desse corpo-alma, para construir, tecermos esse dourado vestido de bodas, esse manto, né, de bodas. Bem como também o corpo-alma de Cristo Jesus. Os irmãos mais velhos, sabendo do fato, ficaram zangados e não quiseram entrar. Por isso, seu pai saiu e suplicou. Os irmãos mais velhos representam a onda de vida angelical. Eles reclamam que o pai nunca promoveu um grande feito para eles. O pai responde que é porque os mais velhos sempre estiveram com ele, ou seja, a onda de vida angelical sempre permaneceu com o pai nos mundos espirituais. Eles nunca desceram à matéria como fez a humanidade. Naturalmente, tudo o que é do Pai sempre foi deles. Acredita-se que esta história pode ser aplicada, por extensão, aos espíritos lucíferos, ser visto também como filhos pródigos. Assim, o trabalho que estão realizando com a regeneração, além da ajuda que está sendo prestada à humanidade, pode ser o caminho de volta à sua própria evolução. Para fazer esse trabalho, eu consultei o conceito Rosa Cruz, especificamente o índice dele, onde você vai pegando as palavras e indo atrás do que foi escrito, e também, principalmente, todo esse texto que está colocado nessa apresentação foi tirada da análise oculta do Gênesis, a queda do homem. O Temas Rosa Cruzes tomo 2. Os 4 The Four Gospels Esoterically Interpreted, de John P. Scott. O livro é um livro de um probacionista que era contemporâneo, talvez, da Dona Augusta Fosheim. Maçonaria, o livro Maçonaria e Catolicismo, capítulo 5, O Mistério de Melquisedeque. É extremamente elucidativo a primeira parte dele sobre esse assunto. Os anjos como fatores da evolução, também, e os espíritos lucíferos que eu tirei da internet. E assim, chegamos ao fim de mais uma apresentação
Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão o modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próximo essa inefável presença, para dar aos outros tudo o que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber, melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faz que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas, a fim de que vivem em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Que as rosas floresçam em vossa vida.